Meus queridos, tudo jóia? Sextou fortemente e eu estou usando um microfone novo. Então, eu gostaria que vocês me dissessem se esse volume de microfone tá bom. Vocês vão me ver aqui nos bastidores. Quer ver? Peraí, deixa eu ver. Ó, eu aqui nos bastidores. Temos um microfone novo, que é este objeto voador não identificado aqui. E este microfone novo tem configurações, eu fiquei mexendo nessas configurações no dia de hoje. Gostaria de saber aqui embaixo nos comentários se você achou que o áudio ficou melhor, pior, o que rolou, o que não rolou, ok? Confio, na verdade, nos seus retornos. Falando em retorno, eu retorno a... que bela metafonia verbal. Não sabe o que é isso? Procura no Google. Temos aqui hoje o retorno a uma atividade que eu havia começado. Temos a parte 1 e a parte 2 da análise da cartilha do participante do Enem. Se você gostou da parte 1 e da parte 2, em que eu respectivamente falo sobre, na parte 1, uma visão geral, né, desse material, dessa cartilha, também uma análise das competências 1 e 2. Na parte 2, eu faço uma análise das competências 3, 4 e 5, e agora, parte 3, eu vou analisar uma redação 1000, destacada por esse material. Se você gostou do que eu fiz até agora e quer que eu continue produzindo este tipo de vídeo, deixa aquele biscoito virtual, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, deixa a sua assinatura e a ativação das notificações. Bom, voltando, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta parte 3 é que os alunos que eventualmente já baixaram os meus comentários a essa cartilha do participante, já baixaram, né, os PDFs, viram que nesta parte em que há a amostra de redações nota 1000 do Enem 2021, eu deixei um recadinho fofo, chamei os senhores de queridos. Nesse recadinho, entre outras coisas, eu falo que, olha, nesta reta final, ler e estudar as redações exemplares é a melhor atividade, ok? E já que a gente está aqui na sexta-feira pré-Enem, obviamente é a reta finalíssima no final das contas. Então, baixe este material que está disponível nas minhas redes sociais, nos links que acompanham este vídeo. E aí eu peço para vocês, quando estiverem analisando essas redações, atentarem para os seguintes pontos, ok? De todo modo, para facilitar a sua vida, e eu não sou uma mãe, eu sou uma mãe coruja dos senhores, eu já destaquei o que eu acho que são as características em comum entre as redações 1000 do ano passado, tá? A gente observa que, em comum, esses textos têm uma introdução por apresentação de repertório sociocultural, e esse repertório sociocultural é apresentado depois. Em seguida, há uma paráfrase do tema e os argumentos principais já na introdução. Bom, eu ia fingir que nada aconteceu, mas não tem como. Eu tava aqui gravando linda e Rodrigo abriu a porta do estúdio e aí eu pausei essa gravação na tora. Deu pra perceber que eu tinha pausado a gravação? Deixa o comentário aqui embaixo. Na verdade, eu tava testando se vocês estavam atentos mesmo, né? Bom, continuando. Então, a gente tem, em geral, já na introdução, a retomada do tema com outras palavras, a paráfrase e os principais argumentos já apresentados. Nós temos ao longo do texto pelo menos 2 repertórios socioculturais. Temos lá na proposta de intervenção o gancho, que é facultativo, mas os alunos colocam. Há uma frase de fechamento na proposta de intervenção que não é obrigatório, mas esses alunos nota 1000 em geral colocam, e há sempre um operador argumentativo entre o segundo e o terceiro parágrafo, o D1 e o D2, e entre o terceiro e quarto parágrafo, ou seja, o D2 e a conclusão. Então, lendo todas as redações 1000 que estão na cartilha do participante, eu percebi esse padrão, tá? E agora eu quero fazer um aspecto, né, bem interessante para os senhores. Eu destaquei uma redação dentre todas, tá, que eu acho uma redação interessante para os senhores. Eu gostaria de destacar a redação, deixa eu ver se eu vou abrir na redação certa, da Emanuele. Não, não era essa não, mas pode ser, né? Na verdade eu queria a redação da Maria. Não, e aí é ótimo que eu tô indo em todas, né? Será que essa é a da Maria? Não.
Será que essa é a da Maria? Não! Pelo amor de Deus, cadê você, Maria? Aí, ó. Mariana Mariá é uma das minhas redações selecionadas preferidas, por isso estou destacando aqui. E eu queria mostrar que a Mariana Mariá não foi minha aluna diretamente, procura ela aí nas redes sociais, porque eu vou falar da redação dela, marca, né, a Mariana Mariá para ela vir aqui ver o comentário, mas parece que ela foi minha aluna tanto pelos repertórios socioculturais quanto pelas estratégias utilizadas. Vamos dar uma olhada na Mariana Mariá. Ela começa assim, ó. Sob a perspectiva sociológica de Gessé de Souza, ou seja, ela já coloca aqui o repertório sociocultural e ela gosta de Gessézão da massa. O Brasil é majoritariamente, temos um modalizador formado por subcidadãos, visto que uma ampla parcela da população não usufrui plenamente de seus direitos. Ponto. Essa subcidadania, criticada pelo sociólogo, é facilmente observada. E aí ela já coloca o tema. Na invisibilidade de um vasto contingente de brasileiros que não possuem certidão de nascimento. Ou seja, ela já cria uma ligação entre o repertório e o tema. Tal contexto, competência 4, excludente, competência 3, porque ela está se posicionando. E lembrando, gente, eu estou usando um padrão de cores que os senhores já estão cansados de conhecer. Ó, vou deixar aqui a nossa legendinha. Então, ó, temos um padrão de cores. Tal contexto excludente é motivado, sobretudo, e aí ela vai apresentar a causa, pelo desconhecimento acerca das formas de obtenção do registro civil, causa, resultando na consequência, restrição de um conjunto de garantias constitucionais. Ou seja, ela já me apresenta a causa principal e a consequência principal. Excelente introdução. Assim, fechando o parágrafo, é fundamental a atuação governamental para o combate a esse atentado à cidadania. Então, ela já faz aqui no final a antecipação da proposta de intervenção. Maravilhosa? Bora lá! Convém ressaltar inicialmente, ou seja, os senhores e as senhoritas podem usar inicialmente, primeiramente, em primeiro lugar, de início, entre outros marcadores de ordem de argumentos. Você não vai perder ponto na competência 4. Você só vai perder ponto na competência 4 se você não colocar outros dois operadores argumentativos nos outros dois parágrafos. A Mariana Mariá fez isso e ela vai tirar o 1000, ela merece o 1000 dela. Convém ressaltar inicialmente a influência da falta de informações, que ela tinha chamado lá na introdução de desconhecimento, na manutenção do grande número de brasileiros sem documentação pessoal. Nesse sentido, competência 4, segundo o filósofo Immanuel Kant, a ausência de saberes configura um estado de menoridade, no qual os indivíduos não possuem autonomia para agir individualmente. E aí eu deixei até um recadinho aqui no final das contas. Esse recadinho é o seguinte: na hora em que ela escolhe esse segundo repertório sociocultural, ela escolhe um repertório que é meio que um repertório coringa e que você pode usar, obviamente. Nesse repertório coringa, ela já planta o quanto a falta de conhecimento sobre algo gera uma dependência, uma falta de autonomia no indivíduo. Maravilhoso. Não possuem autonomia para agir individualmente. Consoante esse pensamento, ou seja, de acordo com ele, segundo esse pensamento, conforme esse pensamento, como uma significativa parcela da população desconhece, ó, o desconhecimento, as alternativas para a formulação do seu registro civil, ela, a parcela, se torna incapaz de buscar a posse dessa garantia fundamental. Por que é uma garantia fundamental? Porque está previsto na Constituição. Ok. Tendo isso em vista, fica evidente que o enfrentamento à desinformação é crucial, imprescindível, super importante para a democratização das certidões de nascimento no Brasil e, consequentemente, erradicar a subcidadania. Mariana Mariá é muito safada, ela retoma o Gessézão da massa que está na introdução. Observem que o fechamento do parágrafo dela deixa um gancho para a proposta de intervenção.
Por conseguinte, então ela está indicando consequência, desdobramento. Então isso daqui é um operador argumentativo, deixa eu até marcar para vocês. Isso é um operador argumentativo que sinaliza consequência, desdobramento. A inexistência de identificação pessoal, então ela retoma o tema. Limita, restringe, elitiza a consolidação de outros direitos. E falar que isso atrapalha outros direitos estava lá na introdução. Olha só, restrição de um conjunto de garantias. Tá tudo muito amarradinho. Imprescindíveis, perpetuando, tudo palavra de opinião, tudo marcador de opinião. A invisibilidade, que tá no tema, então mais uma palavra que conduz ao tema. A invisibilidade e a supressão da cidadania. Olha, a subcidadania que tá lá na introdução também. Nossa, isso é um projeto de texto muito bem feito, de muitos habitantes do país. Nessa perspectiva, é lícito citar que, de acordo com o sociólogo Thomas Marshall, que é o próximo repertório sociocultural dela, um verdadeiro cidadão deve exercer efetivamente suas garantias civis, sociais e políticas previstas constitucionalmente. Contudo, então ela está usando um operador argumentativo de contraste, indo de encontro, ou seja, conflitando a definição de Marshall, a ausência do registro civil priva, que é mais uma maneira de falar de limita, o indivíduo de gozar, usufruir os dois últimos direitos descritos, ou seja, os direitos sociais e políticos. Uma vez que, sem esse documento, ele, que é o cidadão, não pode se cadastrar em programas de cunho social, ó, o social aqui, nem obter o título de eleitor, olha o político aqui, ou seja, ela retoma os argumentos, exemplificando na mesmíssima ordem que ela avisou que ela ia apresentar. Isso é um projeto de texto irretocável. Aproveitando que eu estou aqui, por favor, jovens, vocês que já são velhos de canal, por que vocês acham que eu tenho a impressão de que Mariana Mariá é minha aluna? Quais são os truques sujos, os repertórios, as estratégias que são típicas dos alunos Naja Rabelo? Deixa aqui embaixo no comentário como você reconhece um par, um indivíduo que compartilha com você a capacitação com a marca Naja Rabelo. Voltando, dessa forma, concluindo, né, fechando, é imperiosa a expansão do acesso à certidão de nascimento para que a condição cidadã efetivamente vigore no Brasil. E ela faz um tipo de fechamento que, na minha opinião, fica bem interessante, porque, além de retomar o tema como um todo, ela faz mais um gancho para a proposta de intervenção. E aí, ela vai fazer uma proposta de intervenção super bem feitinha, vou até aumentar aqui. Portanto, né, um operador argumentativo. Urge que medidas de esclarecimento, ação, sejam tomadas pelo governo federal, agente, a fim de, finalidade, combater esse panorama de pessoas invisíveis no país. Na hora que ela põe pessoas invisíveis, ela está falando do invisibilidade que está lá no tema. Para isso, com o objetivo de informar a população carente sobre as formas de receber o seu registro civil, porque ela estava falando de desinformação no D1, cabe ao agente, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e aí ela detalha o agente justificando a escolha, órgão responsável pela implementação de políticas referentes às minorias sociais, organizar a ação, comitivas de funcionários para visitar as casas dessa parcela populacional. Então ela faz coesão mesmo dentro da proposta de intervenção, maravilhosa. E abordar os caminhos de se obter essa documentação. Isso deve ser feito por meio de pesquisas, e isso para mim é um desvio gramatical, que localizem as principais áreas onde há carência de certidões. Aí tinha que ter vírgula, porque ela inicia um novo sujeito de um novo período. E os visitantes devem ser psicólogos. Para mim tem aqui um detalhamento por especificação, que trabalhem com grupos sociais com poucos recursos financeiros
para que saibam usar uma linguagem adequada para informá-los. Mais um detalhamento. A partir disso, será possível alcançar a cidadania descrita por Marshall. E aí ela faz um fechamento em que ela aproveita para tornar ainda mais produtivo o repertório sociocultural do Thomas Marshall. Meus queridos, na minha opinião, essa aluna tem, tô contando, 2, 3 desvios gramaticais do jeito que o texto está aqui na cartilha do participante. Portanto, para mim, isto não é um texto que mereça 1000. Para mim, isso é um 160, 200, 200, 200 e 200. Para mim, isso seria, na verdade, um 960. Considerando que a redação do Enem é corrigida por 2 corretores independentes, se um corretor deu 1000 e eu dei 960, essa aluna ficaria com um 980. E aí? Momento bate-papo. O que você acha? Você acha que eu peguei pesado? Lembrando, temos uma live neste sábado, neste canal do YouTube, às 14 horas, em que eu vou revisar tudo o que você precisa para tirar 1000 no Enem 2022. Eu te espero. Já clica no link que está aqui embaixo deste vídeo para você se inscrever nessa live e ter acesso a 2 materiais, e-books maravilhosos que vão tornar a sua participação da live ainda mais produtiva. Foi um prazer ter estado com os senhores e até a próxima.